Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade em processo penal, aqui está o homem, Nestor Távora. Tudo bom, Nestor? Tudo ótimo, meu irmão. Prazer imenso tê-lo aqui no nosso canal. Agora também na família do Método. Vai ingressar, você vai saber mais no final desse vídeo. E a gente vai bater um papo aqui de defensor para ex-defensor, não é não, Nestor? Pronto, é isso aí. Tudo em casa. Nestor, fale um pouquinho sobre você, se apresente pro pessoal. Bem, eu sou Nestor Távora, leciono processo penal já há bastante tempo, sou ex-defensor público, construí a minha atividade docente exatamente na preparação para concurso, também no âmbito da graduação e da especialização, mas segui uma vida na defensoria pública muito intensa, muito gratificante. Me exonerei, e aí certamente o Jefferson vai querer saber, ele fica me perguntando esses bastidores, por que é que eu me exonerei. E atuo hoje como advogado e também no âmbito da docência, que é uma cachaça, aí talvez uma meta de vida. E a gente aqui gravando em frente à piscina, né? Pois é, nem fale. Ô Nestor, mas vamos do começo. Eu queria saber de você, e o pessoal que assiste a gente aqui está estudando para concurso, como é que foi o iniciozinho lá, quando você começou a estudar para concurso e essa trajetória para a Defensoria Pública? Como é que foi? Bacana, é interessante pelo seguinte, eu mesclei na graduação administração de empresas com direito. E eu imaginava que eu ia seguir a iniciativa privada desde o início. Você fez direito e fez administração? Matérias? Não, eu fiz as duas graduações. As duas graduações? Não deu tempo de formar em administração, me graduar em administração, exatamente porque eu tomei posse antes. Mas eu pretendia conjugar as duas e atuar na iniciativa privada. Só que, como o concurso público estava, de fato, no Brasil, tendo uma movimentação muito intensa, e eu percebia colegas, inclusive de graduação, seguindo e conversamos bastante, então eu resolvi, já no final, assim, perto de me formar, pedir, comunicar a demissão do emprego que eu tinha. Eu trabalhava já, estava muito engajado, e parar completamente para poder estudar para concurso. Então você parou tudo para estudar para concurso? Parar e estudar, mas eu tinha uma convicção. Não queria ser juiz. Não queria. Eu não me sentia julgando as pessoas. Então eu tinha um direcionamento que a minha atividade seria na demanda, seja na defesa ou eventualmente na acusação. Então, eu tinha uma ideia. Deixa eu entender essa parte. Então você estava no final da faculdade, você largou o emprego. Exato. Né? E o concurso que você já foi fazer, já foi Defensoria Pública? Exatamente. Na verdade, quando você começa a se preparar, o horizonte ainda está muito amplo, né? A gente não tinha exatamente, enfim, vou fazer em que estados, quais são os concursos que vão surgir, existe a questão do tempo, sempre muita angústia, e eu tinha convicção que magistratura não era o meu caminho. Então comecei a ficar atento nos concursos que iam surgindo, os editais que iam sendo publicados. E para minha sorte, com brevidade, foi publicado o primeiro edital da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Era o primeiro concurso. Foi em que ano, Nestor, isso? Nossa, você vai me pegar agora. Já tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Então, você parou o trabalho, estava acabando a faculdade, e aí saiu o edital. Você começou a estudar antes do edital ou depois do edital? Já antes. Na verdade, antes de me formar, quando eu direcionei a minha atividade dizendo eu vou realmente fazer concurso, então eu tinha antecipado algumas matérias na graduação. Então, faltando pouco mais de 6 meses para me formar, eu saí do emprego e comecei a me dedicar integralmente à preparação para concurso. Perfeito. Que eu tomava, na verdade, como uma substituição de atividade, exatamente. Perfeito. Uma profissão. Uma outra profissão. Uma profissão. Então, 6 meses, saiu o edital. Quanto tempo depois ali que você se formou? Ora, o edital saiu aproximadamente 5, 6 meses depois de eu ter me formado. Então foi 1 ano e pouco de estudo, mais ou menos? 1 ano e pouco de estudo, exatamente. 1 ano e pouco de estudo. Do Exatamente. dia que você se decidiu, olha, quero esse concurso da Defensoria Pública de Alagoas, foi isso? Exatamente. Até o dia do concurso. Exato. E aí, como foi essa preparação? Como é que foi para você estar se preparando? E quando saiu o edital? Como foi o sentimento? Bem, na verdade é o seguinte, eu tinha que aliar as seguintes realidades. Primeiro, a organização, porque quando você estuda na graduação é um tipo de preparação, um tipo de conhecimento muito diferente do que uma lógica direcionada para preparação para concurso. Então, essa estratégia precisou ser montada muito em termos de erro e acerto. Eu comecei a criar estratégia dentro da minha realidade.
Primeiro, seletividade de tempo. Quanto tempo eu ia me dedicar para fazer aquilo? Eu já tinha uma vida muito intensa, eu trabalhava 8 horas por dia, líquidas, mais 1 hora de almoço, mais o deslocamento, mas trabalhava também nos finais de semana, sábado, domingo. Então eu substituí uma atividade pela outra. Eu optei por trazer aquela realidade, além dela, o tempo que eu me deslocava para o trabalho e o que eu conseguisse mais para poder realmente ficar full time na preparação para concurso. Esse é o primeiro ponto, seletividade temporal. Segunda, focar nos editais e eliminar aquilo que eu tinha certeza que eu não iria focar. Então, trabalhei especificamente com Defensoria Pública e Ministério Público, seriam os 2 editais que tinham uma certa correlação, certamente também índices de dissociação, e selecionei a bibliografia que me permitiria atender as principais disciplinas dos editais da esfera estadual. Então foi a minha segunda meta. Perfeito. Então, primeiro a questão do tempo, segundo o foco. Você já tem um foco específico, quero esses 2 concursos aqui, o que sair eu vou fazer. Perfeito. Então você focou mais, então assim, as disciplinas, os temas, você tinha uma possibilidade de ter uma intensidade e um foco maior em determinados temas e disciplinas, correto? Exatamente. E consegui com isso mapear a dimensão do meu desafio. Quanto tempo eu iria levar estudando para poder cumprir os editais. Tem meio que um clichê de quem está estudando, ainda hoje ele existe, que o edital você não vence integralmente. Em algum momento você abandona uma parte dele para poder trazer a seletividade de conteúdo. Eu tinha, num primeiro momento, a intenção de zerar o edital. Perfeito. Eu precisei, ao longo dos meus estudos, Gerson, realmente trazer a seletividade, mas não era uma visão inicial minha. Entendi. Eu precisei perceber que alguns itens ficariam fora da minha margem inicial de estudo. Então, inicialmente você pensou, bom, vou estudar esse edital todo, vou pegar do começo ao fim, e em um determinado momento você mudou a estratégia e percebeu, disse, bom, se eu não tiver uma seletividade, se eu não der mais intensidade em certos pontos, e até certos pontos deixar um pouco de lado, você achava que não iria atingir? Não, eu não iria atingir a meta porque tem um fator importantíssimo, que é o fator eficiência, né? Quando você vai estudando, você vai fazendo os nossos simulados, você vai treinando questão e você percebe que o direcionamento das provas é um direcionamento que tem uma base, um núcleo duro de conteúdo. E aquele núcleo duro eu precisava atingir no primeiro momento. Eu precisava dominá-lo e depois começar a me diferenciar com os assuntos. Eu não vou, obviamente não é nenhum menosprezo, mas seriam assuntos mais laterais, mais periféricos. Perfeito. Então eu saí do centro para a periferia. Perfeito. Esse foi o segundo ponto, primeiro temporal, segundo foco. Tanto foco no cargo, nos cargos, quanto foco no assunto, nas matérias e nos assuntos que você estudar. Tem um terceiro ponto? Tem sim. O terceiro ponto foi construir a minha rotina de estudo. Porque a seletividade de tempo é o que você está ali disposto no seu dia a dia a se dedicar. Mas e como fazer? Como distribuir o conteúdo no meu dia a dia? Então eu criei algo que pelo menos para mim funcionou bastante. Eu mesclava 2 disciplinas por vez dentro de uma periodicidade. Então vou dar um exemplo bem simples. Constitucional e administrativo, eu estudava por 2 semanas seguidas. A partir do momento que eu ia estudando, eu ia marcando no edital que eu imprimi, eu colei na época no meu guarda-roupa o edital, para poder ir riscando os pontos que eu ia cumprindo. Acabou constitucional e administrativo e dentro da rotina era não só ler o livro, mas fazer o resumo, o caderno, né? Talvez até o reconhecimento de que o calo no dedo pela escrita, ele dá ritmo depois para uma prova dissertativa, ele facilita como uma estratégia pedagógica eficiente a assimilação do conteúdo. Então eu anotava, eu fazia as estruturas daquilo que eu ia lendo, porque em algum momento você, numa leitura mais rápida, vai ter o caderno efetivamente como seu grande ponto de apoio, até para consulta. Sim. Eu estou na dúvida de um ponto, fui usar uma questão, meu Deus, mas eu já estudei isso. Você sabe lá, tá naquela página do caderno. Exatamente, tá lá no caderno. E aí eu ia e efetivamente revisitava, ou quando o caderno fica com alguma lacuna, você vai complementando ele. Eu deixava matérias complementares à estrutura da matéria principal. Exatamente para conseguir matéria, digo, aquela parte do caderno, 20 páginas de uma matéria, cadernos com 20 matérias, 24 matérias. Então deixava uma como atividade complementar. Fazia o meu caderno de constitucional. Se visse uma decisão nova do Supremo, ou do STJ, ou algo que fosse importante caísse, eu anotava nesse item complementar. Resolvia uma questão, achava alguma coisa interessante e ia lá e fazia o apontamento. Perfeito. Porque aí eu ia enriquecendo a construção do conteúdo. Então, veja que a estratégia, ela é uma estratégia com um requinte de detalhes. Eu selecionei 2 disciplinas, determinei a periodicidade. Para mim, a periodicidade foram 15 dias.
Poderiam ser 21, poderiam ser 30, mas para mim 15 dias funcionava bem. Eu tentava ir aprofundadamente o máximo possível nessas duas disciplinas, reservava um tempo nesse período para ler. Se efetivamente a disciplina tivesse código ou a própria Constituição, eu lia o diploma normativo e também reservava um tempo para poder fazer as questões. Eu costumava dizer, Gerson, que fazer as questões e ler o código ou a Constituição era o momento que eu tinha para relaxar dentro do tempo que eu me dedicava ao estudo. Perfeito. Eu achei bem interessante o que você falou, porque eu também estudei dessa forma em relação a... Praticamente você está contando a minha história aqui. A gente de forma muito parecida, tanto em relação ao foco da matéria, quanto em relação ao tempo. Tempo eu trabalhava, mas assim, eu tinha que ter uma seletividade muito grande de tempo. Também em relação ao foco dos assuntos, das matérias, uma seletividade. E você tocou num ponto aqui que às vezes é muito controverso, mas eu também estudei da mesma forma. Eu estudava ou uma matéria por semana, ou exatamente como você falou, 2 matérias a cada 15 dias. Porque eu acreditava, e para mim deu muito certo, que eu conseguia ter uma continuidade, ter um avanço naquela matéria a ponto de me sentir que estava progredindo. Era assim com você? Perfeito. E eu também, assim, um sentimento meu. Se eu ficasse muito tempo em uma matéria só, eu começava a ter, assim, ficava saturado daquela disciplina. E porque, é fato, acontece com todo mundo. Você tem empatia por algumas matérias e não tanta empatia por outras. É natural, acontece, afinidade. E se eu ficasse muito tempo apenas na matéria que eu mais tinha empatia, eu estava prejudicando as demais. Por outro lado, se eu ficasse muito tempo na matéria que eu tinha antipatia, você começa a não ficar tão motivado para poder continuar o estudo com eficiência. Eu tentava mesclar. E como é que era a semana que você tinha você tinha, que você falou 15 dias, né? Tinha 15 dias, você pegava 2 matérias que você não gostava, você mesclava, pegava uma que você gostava? Na verdade é o seguinte, eu tentei fazer as conjugações, os casamentos, na pior das hipóteses, união estável. Constitucional administrativo, penal e processo penal, civil e processo civil. As 6 estruturais. Ora, aí as demais, empresarial, tributário, legislação penal especial, eu tentava alocar exatamente, também conjugando, mas depois que essas 6 estivessem exauridas. Perfeito. Durante a minha semana, era muito comum que eu fizesse, ora, segunda-feira, vou estudar de manhã constitucional, de tarde administrativo. Ou então, vou estudar segunda constitucional e terça administrativo. Ou então, isso aconteceu comigo com bastante frequência, estudava a semana toda constitucional e a outra semana toda administrativo. Perfeito. Parou ali, claro que eu não consegui estudar todos os conteúdos do constitucional administrativo, mas eu ia o máximo possível no edital e depois mudava, ia para penal e processo penal. Então 2 semanas com 2 matérias. Exato. E então aí você foi se preparando, tem uma pergunta para você também, vou deixar mais para frente. Você foi se preparando e aí abriu o edital. Quando apareceu o edital para a Defensoria Pública de Alagoas, eu também fiz o concurso para a Defensoria de Alagoas, perdi. Foi meu primeiro concurso para a Defensoria, Entendi. perdi, depois fiz para Bahia, passei, depois para Sergipe, passei. Interessante. E aí abriu o edital. E aí, você mudou alguma coisa na sua estratégia de estudo? Na verdade, eu depurei do edital o que eventualmente eu não tinha estudado, porque quando o edital saiu, já existiam tópicos que eu me achava preparado para poder enfrentar, então foram aqueles que eu descartei. Eu comecei a fazer com mais intensidade questões, li substancialmente também os códigos, então fiz uma revisitação dos códigos em leitura, até porque é uma leitura prazerosa e rápida, e também comecei a ver, aí sim, com maior acuidade, os tópicos que eu reputava como laterais, os tópicos que não eram a essência do edital, que eu tinha convicção. Quem ia competir comigo por uma vaga ia entrar muito bem nos tópicos que são essenciais. Nos tópicos que são acidentais, se eu desse sorte de um tópico desse ser cobrado, ali seria o meu gol de placa. Ali é a diferença. Ali é a diferença. Perfeito. E aí chegou o dia da prova, como é que foi? Cara, o dia da prova eu costumo dizer o seguinte, não tem esse que não entre nervoso no dia da prova. A não ser o sujeito que já efetivamente tem convicção de que garantiu dele em algum outro concurso e continua fazendo, mas já sem aquela responsabilidade. Obviamente o nervosismo existe, ele é até bom para que você se mantenha atento, o nervosismo controlado, eu costumo dizer. E fiz a prova com muita atenção, com muito cuidado e com a confiança de gestão, principalmente de tempo da prova. Porque eu tinha ritmo, eu fiz muito simulado, eu treinava muita questão, eu lia muitas disposições normativas, então fui muito confiante em sentido de ritmo, não só de conteúdo daquilo que eu tinha assimilado, mas principalmente na gestão do tempo da prova, para dar tempo de visitar todas as questões e, obviamente, ter condição de passar para o gabarito com uma certa tranquilidade para não rasurar nada. Perfeito. E Nestor, assim, da lição que você tira de tudo isso, desse concurso da Defensoria, eu vou falar aqui uma frase, uma afirmação, e você me diz se eu estou correto ou não. Todas as pessoas que estudam para concurso
mesmo aquelas que só estudam, ou assim, não se preocupam inicialmente com a estratégia, quando ela chega do meio para o final, necessariamente ela consegue criar, ela cria a estratégia dela para ser aprovada? Olha, Você acha que uma pessoa pode, não, vou só estudar aqui, vou pegar esse livro do começo ao fim, vou resolver questões e vai acontecer, ou a pessoa naturalmente, todos os aprovados eles criaram uma estratégia para estudar? olha, pelo seguinte, eu vejo que estratégia é método. Você deve ter o seu método, mesmo que você não tenha pensado sobre ele. A questão do método é que ele pode ser mais ou menos eficiente. Você pode aprimorar o método na caminhada. Agora, alguma sistemática você usa. Da seletividade da matéria, a escolha do concurso que você vai fazer. Algum tipo de ciência, algum método, alguma fórmula você empregou. Eu acredito no método, eu acho que pensar no método não era uma coisa tão tradicional como é hoje. Antigamente nós tínhamos assim, o empenho, você tinha muita força, mas nem sempre o domínio daquilo que você precisava, de todos os elementos somados para poder chegar no seu objetivo. Acho que eu poderia dizer o seguinte, repensando a minha história, se eu tivesse uma orientação prévia, eu acho que eu teria encurtado o caminho. Não que o meu caminho não tenha sido curto, eu acho que assim, eu fui um privilegiado nesse sentido, por uma série de fatores, até um deles, não se exigiu os 3 anos de experiência. Sim, sim. Então eu acredito que hoje o caminho ele já é mais dilatado, a depender do concurso, por uma imposição do próprio edital. Mas de todo modo, se eu tivesse pensado um pouco mais, eu acredito que se você soubesse tudo que você sabia, vou recomeçar já sabendo, você já está no final da trajetória, assim, se o Nestor do futuro pudesse conversar com o Nestor do passado, seria mais... Sem dúvida, eu teria, digamos, empenhado o meu esforço de uma maneira mais eficiente. Eu poderia ter sofrido menos, digamos assim. Perfeito. Pessoal, olha só, a gente está conversando aqui sobre concurso, a gente vai conversar sobre a Defensoria Pública, mas essa entrevista está ficando longa, a gente já falou sobre a parte de concurso, tem coisas muito interessantes que a gente vai continuar, mas na segunda parte da entrevista a gente vai falar sobre o início na Defensoria Pública para Nestor, como foi a trajetória dele lá, como é que era o exercício da carreira e, finalmente, por que é que ele pediu exoneração. Mas isso vai ficar na segunda parte desse vídeo. Nestor, obrigado, um abraço, irmão. Valeu, vamos já para a segunda parte, esse vídeo sai daqui a uma semana. Grande abraço e até o próximo vídeo.